Lígia Guerra já está aqui com a gente. Bom dia, Bom dia, Lígia. Gi. Obrigada pela presença. A gente vai conversar hoje sobre algumas características, aquele lado meio nebuloso da personalidade das crianças, adolescentes, que os pais muitas vezes custam a admitir. Por exemplo, o pai dá mesada, o filho tem tudo de bom, mas o filho rouba. E o pai não consegue aceitar. Ele acha que, não, foi só, ele ficou com vontade. Por que essa negação, Lígia? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer os pais que pediram. Eu achei assim, que eles foram bem corajosos de expor essa situação, porque é como se o pai tivesse tido uma deficiência na educação do filho. Onde foi que eu errei? Foi que eu errei? Às vezes, isso realmente é um fato. Por vezes, o pai realmente se tornou uma pessoa ausente, tem uma questão do divórcio mal resolvida para o filho. Os fatores podem ser inúmeros. Alguns psiquiatras defendem que pode ser uma questão neurológica, né? Os neurologistas também defendem isso. Os psicólogos, normalmente, é realmente uma questão de carência, às vezes. Então, é bom a gente definir a diferença entre o furto e a cleptomania, que é o caso que eles apresentaram aqui, né? No caso do furto, a pessoa rouba realmente porque ela quer objeto e nem sempre pode comprar. Mas no caso da cleptomania, que foi até o que eles enviaram aqui, a filha tem uma mesada boa do pai. Eles são separados. Mas a menina começou a roubar, furtar algumas coisas pequenas, né? Sabonetinhos, pupurris, e eles fizeram vista grossa, acharam que era algo que iria passar. Mas esses dias ela coloca, então, que eles foram chamados numa loja que a menina havia furtado, então, um perfume. Então, a ideia é não fazer vista grossa jamais, né? Nem num primeiro caso, nem achar que isso é normal, talvez Nunca. passe. Filhinho, embora a cleptomania normalmente ela aconteça na idade, né, da adolescência para a maturidade, é importante educar o filhinho desde pequeno. Chegou com algum brinquedo seu, algum brinquedo em casa que não seja seu, o pai tem que perguntar de onde pegou, fazer devolver, explicar, fazer a criança entender que poderia ter sido o contrário, poderia ter pego dela. Essa questão de fazer vista grossa nunca vai ajudar em nada. E é importante que os pais entendam dois conceitos fundamentais: a diferença entre conflito e confronto. Conflito faz parte da educação, desagradar vai fazer parte do processo educacional. E os pais têm que arcar com isso, com esse sentimento de estar desagradando o filho. Diferente do confronto, que é simplesmente você impor a sua opinião sobre o outro. É explicar e interagir com a criança ou com o adolescente. Agora, você falou que são vários os motivos que podem desencadear essa... A gente pode chamar de doença? Cleptomania é uma doença? Eu diria que é uma compulsão, assim, é até interessante porque é bem parecido até o sentimento, às vezes, que a pessoa tem na hora do furto. Assim como, às vezes, quando a pessoa vai usar uma drogadição, por exemplo, que ela fica um pouco, assim, acelerada, um pouco excitada, e daí, no momento que a pessoa furta, ela tem um certo prazer, só que a culpa é imediata. Então, nós temos que colocar um fator importante. O cleptomaníaco, ele sofre com isso, ele não tem prazer. E ele tem vergonha de assumir porque ele sabe, ele tem consciência que é socialmente errado. Então é importante entender que tem que buscar ajuda. Identificou o problema? Os pais não tenham vergonha, vão buscar ajuda, procurem a questão para um psicólogo para trabalhar essa questão, para entender o que essa pessoa está buscando no momento do furto. Porque normalmente quando ela furta, ela não está buscando o valor do produto, mas algo que vem agregado a ele. Uma afetividade, alguma coisa, uma felicidade que ele julga às vezes que a pessoa que tem aquilo possua. É bastante comum você ver essa pessoa furtando algo de alguém que ela admira. Né? De repente a garota vê, a coleguinha dá super valor para um óculos de sol que ela tem. Às vezes ela tem óculos de sol até melhores que o da colega. Mas aquela colega está tão feliz com aquele objeto que quando ela furta, ela tem a sensação que aquela felicidade vem junto. Então, não raro, a pessoa se arrepende e devolve, pede desculpas, mas gera toda uma rede de confusão. Então, os pais têm que dar suporte. E quando perceber o que é doença e o que é uma deficiência de caráter? Essa pergunta sua é bem, assim, importante, porque a deficiência de caráter, ela não gera culpa. A deficiência de caráter não gera mal-estar, a deficiência de caráter não gera a empatia de pensar como o outro tá, puxa, eu roubei um objeto dele, se fosse comigo eu teria ficado chateado. A deficiência de caráter, ela tem simplesmente um prazer de pegar o objeto do outro ou de se sentir malandrinho e tirar vantagem sobre a loja. Não vai gerar angústia. Então, a deficiência de caráter, ela realmente é um processo muito mais difícil até para os pais, por vezes. Por isso que é importante que quando você perceba que de pequena a criança tem
uma tendência, tem um desvio de caráter, você seja ainda mais contundente nas suas colocações, explique de forma ainda mais incisiva a importância do limite. E o exemplo também, né, Lígia? Às vezes o pai não pega algo de alguém propriamente dito, mas faz aí algumas pequenas, tira vantagem em algumas pequenas situações. Exato, né? E o exemplo, eu diria até que socialmente hoje nós estamos com péssimos exemplos, então a gente também tem que cuidar de estar dialogando ainda mais em casa para que esse oba-oba não vire comum aí na nossa sociedade. Aceitável, né? Aceitável. Obrigada, Lígia. Obrigada. Sempre um prazer. Igualmente, Bom dia. Um ótimo dia a todos.